Então vamos lá, mais uma jornada dentro da nossa matéria liturgia. Nós vamos começar agora uma nova aula. Ela fala sobre ritos novos dentro da liturgia mundial. Também vamos dar uma remetência à reforma e vamos explorar um outro aspecto interessante da liturgia. São dados importantes que você precisa saber para você entender todo o contexto litúrgico, né? Vamos ter um pouco de historicidade e um pouco de comportamento. Vamos ao material didático que enviei para você, que é a apostila 22, que é a aula 22, que seria ritos novos, reforma e eucaristia. A eucaristia é um termo que foi sequestrado pela Igreja Católica, mas é um termo que serve a toda a cristandade, não é um termo católico em si. Ele é um termo de toda a cristandade. Ele é muito importante. Nós vamos estudar um pouquinho e falar sobre ele. Sobre os ritos novos, a partir do ano 1120, ou seja, século XII, alguns fragmentos de ritos não contidos em atas começaram a aparecer. Algumas mudanças. Ritos novos e sacramentos foram colocados na liturgia. O que simplesmente era a leitura de uma carta apostólica ou um trecho bíblico, as orações Santa Ceia e Louvores, agora recebia o acoplamento de sacrários, rezas decoradas, que passaram a ganhar tanto ou mais importância do que a mesma do sacrifício, o altar. Olha, pessoal, é muito bom salientar, é interessante salientar, que a aparição da reza ou das orações decoradas, né, deu-se ao fato de que, primeiro, eles queriam fazer corretamente, não queriam fazer nada fora. E eles queriam fazer algo mais ortodoxo, mais perto do original. Daí vem a ideia de fazer, também, né? Não foi só isso, mas a ideia de fazer as rezas. Outra coisa interessante é que o que era simples, que era uma oração, uma pregação, a leitura de uma carta apostólica, Santa Ceia, um louvor, a coleta, a distribuição, agora começou a entrar elementos novos dentro da liturgia. Isso vai criar uma liturgia diferenciada, que vai dar uma liturgia bem fora do contexto apostólico aí. O que ainda restou da primeira ideia foi que o pão e o vinho tornaram-se os elementos centrais de toda a celebração. No entanto, a leitura da palavra passou para um plano secundário. Antes da reforma, a igreja decidiu uniformizar os ritos da chamada missa, para dar-lhe aquele aspecto de uma espécie de língua divina. Aí está o caso do latim. Usava o latim, assim, o povo, em sua maioria, nada entendia e criava uma atmosfera celestial. A língua a língua é diferente. Inclusive aqueles camponeses lá, inclusive os nórdicos, né, que nunca ouviram latim. Nada entendia, criava uma atmosfera celestial. Neste pacote também introduziram o costume do sacerdote ministrar de costas à congregação, como se estivesse todo o tempo diante de uma divindade no altar. Agora os fiéis possuíam apenas atitude de espectadores. Então esse pessoal começou a querer inovar de uma forma a trazer temeridade, né, para as pessoas. E aí você vai ter a figura do latim, numa linguagem que o pessoal vai achar que é uma linguagem celestial, porque não entende nada. Né? Sancto Filho. Não, isso aqui é só um lembrete, não tô zombando de nada, não, pelo amor de Deus. Entenda bem. É só para descontrair um pouco. E eles vão ter essa questão de virar para o povo e ministrar para o altar. Como se Deus estivesse fisicamente ali como um ser humano, né? Se Deus está onipresente, não precisava fazer isso. Mas é para dar sabe, o povo lá embaixo, Deus lá em cima, o padre lá no meio. Tudo uma questão de teatro, né? Olha, também não posso julgar, né? Havia também muita piedade. Muitas coisas eram feitas por piedade, né? Com devoção no coração. Embora o clero romano, ou a liderança talvez tivesse algum problema que sempre teve,
né? Mas pelo menos quem ministrava entendia assim, né? Além da liturgia, eles geralmente esperavam pelo momento da comunhão, quando esta era possível, ou pela adoração do Santíssimo Sacramento, não participando da liturgia, na liturgia da palavra. Já no período identificado como barroco, que foi uma proposta de arte que eclodiu no final do século XVI, a celebração tomou novos rumos. Pode ter sido que por causa do clamor popular por mudanças. E aí, entretanto, a sede de mudança provocou o extremo, pois o próprio ritual chegou a transformar-se quase como um espetáculo. Preste bem atenção, gente, agora, hein? Saindo da idade medieval para a idade moderna, que era a chegada da Renascença, né, na Terra, o que vai acontecer? Os templos receberam ornamentos glamourosos, agora, sabe, dos templos de Deus, aquela suntuosidade que Roma, né, conseguiu fazer com que o Estado abraçasse, né, a igreja. Muito incenso, disputa de corais e organistas, ao ponto de ser um concerto e não mais um culto em si. Foi precisamente nesta época que surgiram os grandes compositores de grande parte de peças religiosas. Essa novidade abafou o modelo simples de adoração e prejudicou a comunhão autêntica. Tá pegando, pessoal? Então, prendeu-se muito no passado, não tinha espaço para instrumento, nem para divisão de vozes. Com o clamor popular, as mudanças aconteceram, tanto no ritual como nos ritos. E agora, dentro dos ritos, nós temos essa inserção de uma obra de espetáculo, sabe? A coisa começa mais linear. Parece que estamos vendo isso hoje, né? Tem uns cultos que parece mais um concerto, parece mais um show do que um culto em si. Aí a reforma. Por esses e outros motivos, ainda no século XVI, a reforma protestante fará uma tentativa de retorno às origens de Atos. Assim, com a crescente protestante, a Bíblia, a palavra do presidente, pároco, pastor, presbítero, voltam ao centro da celebração. Então, a Bíblia, né, a palavra do presidente, ou do pároco, né, ou do pastor, do presbítero, voltam ao centro da celebração. E é auxiliada pelos louvores e ações de graça. O sacerdote volta para o povo e assim é celebrada como ponto alto da liturgia. Então, na reforma que houve, né, eclesiástica, depois, posteriormente, a protestante, eles então tiraram a atenção das artes, da suntuosidade, das músicas em si, das composições e dos altos níveis de vocal. Eles reduziram que fosse tudo para a Bíblia, para o centro e para o pastor, o oficiante. Restou lá um órgão para tocar. Eu ainda consegui ver isso lá no Brasil, ainda num tempinho, eu era adolescente, né? Eu lembro dessa discussão sobre instrumentos musicais na igreja. Olha, no século XX já. Já no século XX ainda, tá vendo? Interessante, hein? Vamos aqui continuar. Com o advento do pietismo do século XVII, por Jacob Spener, os sacerdotes voltaram a tocar no povo e a atender como no tempo dos apóstolos, os leigos participando do serviço cristão, tanto nas reuniões como nas casas e aos necessitados. Desta forma, o culto toma uma aproximação da sua inicial ortodoxia. De certa forma, o movimento da reforma protestante elimina alguns exageros e propõe o retorno ao mais ortodoxo seio da igreja. Então a reforma vem e arrefece, né, esse crescente. Sabe que a música antigamente era atonal. Em outras palavras, ela não tem uma sequência meio aquilógica, né? É atonal. Uma música atonal seria então, uma lógica. Já não tinha isso. Na Idade Média, eles vão criar a polifonia. Aí vão dizer que é do diabo, que é muita vaidade com a voz. Imagine se esse pessoal ressuscitasse hoje, com o pessoal fazendo melisma no púlpito, né? Não consegue fazer uma linha, né? Como a música é tão simples como, tipo, porque ele vive, posso crer. O pessoal faz, porque ele vive,
Posso ter amanhã. Não tem uma... Você está rindo, né? Eu não sei fazer. Eu posso até tentar, mas é mais ou menos por aí. A gente está vivendo, parece que o período barroco de novo, gente. Barroco no francês significa extravagante, exagerado, fora de série, né? Seria o barroco. Eucaristia. O que é Eucaristia para nós? A ceia, que a Igreja Católica pegou essa palavra como se fosse deles, né? Mas é da cristandade. Você pertence a todos, essa palavra. Eucaristia, o cerne do culto. Então, o final do culto em si é a Eucaristia, né? Embora a Igreja Católica se apossou do termo, e hoje é bem catolizado, porém é uma palavra que pertence a toda a cristandade. Possui vários conceitos e um significado. Na verdade, foi empregada pela primeira vez para identificar o momento de ação de graças. Contudo, o termo ganhou amplitude e é empregado para comunhão, culto, santa ceia, no caso católico, santa missa. Enfim, embora seja de fato ações de graça, Eucaristia é uma palavra rica e por isso é polifacética. O texto que a menciona como verbo grego eucaristein, Lucas 22:19, isto é meu corpo. Isto é o meu corpo que é partido por vós, faz isso em memória de mim. Talvez dê a conotação de Santa Ceia, porque o termo está sempre atrelado ao momento sagrado da ceia. Também o chamam de comunhão, porque a Santa Ceia é o que senão comunhão. Uma pausa aí, pessoal. A ceia era muito comum lá em Israel, não era janta. Inclusive no Nordeste, até hoje, o pessoal faz tipo uma ceia. Não é arroz, feijão, carne, é batata doce, é pão, café, leite, manteiga com banha e manteiga de garrafa. É uma ceia especial. No caso de Jesus, uma santa ceia, porque ele fez com os discípulos, né? Entregando a palavra ali, como se fosse uma igreja mesmo. Mas era muito comum a igreja primitiva se reunir aos domingos para cear, fazer aquela ceia geral, e também a Santa Ceia, que era mais separada. Muito bem. Eu parei na pergunta ali, né? Ali, ó, na comunhão. Deixa eu pôr o cursor para você ver aqui, ó. Já no texto de Lucas, originalmente escrito em grego, Jesus usa esta palavra na celebração da última ceia, eucaristein, eucaristesas. Na passagem que ele dá graças, parte o pão e o dá aos discípulos, Lucas 22, 17 e 19. Desta forma, o culto toma uma aproximação da sua inicial ortodoxia. A Eucaristia, que significa o gesto de Jesus ao agradecer pelo cálice, tornou o ponto de ápice da comunhão e da Santa Ceia. Então, veja que interessante isso. Jesus, ele tem dois elementos que permeiam a Santa Ceia. Na liturgia da Santa Ceia, nós temos o pão e nós temos o vinho, que seria o suco de uva. O pão, ele agradece. O vinho, ele... Não. O pão, ele abençoa. Ani bara mitzvah. O sangue, ele agradece. Ani todadam. Ani todadam. Por que ele abençoa o pão e ele agradece pelo cálice? O pão é temporário, é diário e pertence à terra. O vinho, no caso simbolizando o sangue de Jesus, o suco de uva, ele é eterno porque ele é a ponte entre a terra e o céu. Ele é a ponte da eternidade. Daí vem a gratidão. Eu te agradeço, Pai, né? Porque a nossa salvação na eternidade vai ser um motivo de agradecimento por aquilo que Deus fez em nós e por nós. Portanto, é interessante entender que a Santa Ceia ela é balanceada nesses dois motivos. Outra coisa interessante na Santa Ceia, né, na liturgia dela, é que o pão, quanto mais novo, melhor. Se passar por outro dia, né, de Israel fica duro. Qual o pão? É muito vinho concreto. E o vinho, quanto mais velho, melhor. Então, o pão, quanto mais novo, melhor. O vinho, quanto mais velho, melhor. A Santa Ceia é lugar para os novos e para os velhos. Então, Jesus agradece. O último ato dele em vida no ministério foi agradecer. O primeiro ato dele foi agradecer. Lá, quando ele chega no Jordão,
vem uma pomba sobre ele, a voz de Deus fala assim, ó, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quem tem prazer está grato, e quem está grato tem prazer. Depois da caminhada, ele usa algumas vezes a terminologia, né, de gratidão. E no final, no último ato dele como ministro, ele vai encerrar ali as programações para ir para a cruz, morrer por nós, ressuscitar, depois voltar. Ele fala a última palavra desse corpo humano. Graças te dou, Pai. Ani todá dam. Dou-te graças pelo meu sangue derramado na cruz do Calvário. Que coisa linda, que coisa linda. Então, a gente viu aí, ó, algumas coisas interessantes a respeito da liturgia. Voltamos para a próxima aula daqui a pouquinho.